Air Jordan Retro High, $180. Esse daqui também é bonitão, Air Jordan One Low, $110. Fala, meus queridos, minhas queridas, estamos aqui na frente da maior loja da Nike nos Estados Unidos, uma das maiores do mundo. São mais de 20 mil metros, 6 andares de loja. Essa loja que é conhecida como um centro de inovação da Nike. É uma loja completamente integrada com o aplicativo. Você pode simplesmente comprar um negócio pelo aplicativo, pegar e sair sem falar com ninguém. A Nike diz que é uma loja futurística do que devem ser as lojas no futuro. Então, assim, ela é considerada a loja flagship da Nike, que basicamente é como se fosse a principal loja da Nike nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha, vamos conhecer um pouquinho mais e ver o que tem de diferente nessa loja aí tão icônica. Hoje em dia a Nike é líder global quando o assunto é roupas e tênis esportivos. Para você ter uma ideia, a marca vale 150 bilhões de dólares, está presente em 190 países, emprega mais de 83 mil pessoas e possui mais de 1000 lojas espalhadas pelo mundo. Mas nem sempre foi assim. Para você ter uma ideia, a Nike foi fundada em 1964, então com o nome de Blue Ribbon Sports. Na época, eles basicamente eram uma distribuidora de uma fabricante japonesa de tênis, que hoje é atualmente a ASICS. Mas foi em 1971 que a Blue Ribbon lançou sua própria linha de tênis e adotou o nome Nike, inspirado na deusa grega da vitória. E foi nesse mesmo ano que o logo swoosh, agora icônico, também foi introduzido. Ele foi desenhado por ínfimos $35. Provavelmente um valor menor do que você gastou em boteco no final de semana, não é mesmo? Inclusive, o primeiro calçado a exibir o swoosh foi o Nike Cortez, que acabou virando um grande sucesso entre os atletas. Mas um dos principais fatores que fizeram a Nike explodir em popularidade foi investir muito de forma certeira em atletas influentes da época. Aí a gente já consegue ver que a Nike entendia muito bem o conceito de marketing de influência antes mesmo da internet surgir. Alguns dos principais cases de sucesso são Ilie Nastase em 1978 e o Michael Jordan em 1984. O resto é história. Hoje a Nike vende nada mais nada menos que 780 milhões de tênis por ano, aproximadamente 1.480 tênis por minuto. Não é possível que isso aqui tá certo não, mano. 1.480 tênis por minuto. E de todas as mais de 1000 lojas da Nike, a loja que vocês verão agora é a maior dos Estados Unidos. Behind the scenes. Ó, escravatura. Ih, rapaz. Mano, vou te falar um negócio, viu? Legal demais aqui a loja e tudo mais, mas aqui, casaquinho desse. Malado, né, mãe? 500 pila. R$2.500. Alguém tem que dar um jeito de pagar aluguel, né? Tá achando que eu ia achar uma promoção aqui, outra ali. Não é os casos, não. Uma coisa interessante sobre essa loja é que a ideia dela, o conceito dela é para aproximar o consumidor da marca. Então, uma das coisas que eles fazem aqui é gamificar a loja. Por exemplo, aqui tem todos os pontos, quem fez mais pontos, e aqui embaixo tem uma quadra de basquete, se você quiser jogar. Chega aí pra você ver.
Eu achei esse aqui mais bonitão, ó, da Air Jordan. $100. Continua caro, mas pelo menos mais factível, né? A loja da Nike é dividida em vários andares. Tem um andar de homem, mulher, aí tem um andar também de criança. Acabamos de chegar aqui no andar de sneakers. Só o pessoal viciado em sneaker aí, deixa um comentário. Vou mostrar alguns aqui para vocês terem uma ideia. Que Air Jordan Retro High, $180. Eu acho que sai um pouco mais barato que no Brasil, né? Esse daqui também é bonitão, Air Jordan 1 Low, $110. $110 já faz bem mais sentido que no Brasil. Esse aqui no Brasil eu acho que você não leva por menos de milão, não. Esse aqui também, outro Air Jordan Low, $115. O que mais que nós temos? Ó, esse aqui mid, ó, $125. Precinho bom, bem mais barato que no Brasil. Olha esse daqui maladíssimo. Eu curti bem, viu? Nike Dunk High Retro, $130. Nada mal, viu? Esses daqui, ó, são tidos como melhores tênis de corrida da Nike. $285. Acho que no Brasil um desses daqui tá uns R$1.500. Mano, o andar de sneaker pra mim, o meu favorito até agora, de longe. Ele é bem grande, viu? Ele tem umas 5 saídas. Você vai entrando, entra no corredor, sai por outro corredor. E cada hora você vai descobrindo mais tênis, viu? Vou falar um negócio com vocês, viu? Tá dando um aperto no coração não levar uns 4 Air Jordans aí. Mas eu começo a preocupar com o tamanho de mala, espaço em mala, fico querendo viajar e não levar tanta coisa assim, sabe? Mas os preços, mano, $100 no Air Jordan, loucura. Tô levando aqui, ó, 6 meias, dessas 6 meias aqui, $25. Isso tá fazendo sentido, né? Aqui é conhecido como Laboratório de Inovação da Nike. E tem um andar que hoje está fechado, infelizmente, mas onde você consegue mudar o swoosh do seu tênis, você consegue mudar cadastro, você consegue colocar seu nome, você consegue personalizar ele 100%. Massa, né? Você criar o seu próprio tênis aqui na hora. E uma outra coisa que o cara tava me explicando aqui também, é que, por exemplo, esse tênis aqui tem esse QR Code. Ele coloca aqui o QR Code, vê quais que são as coisas que tem. Se você quiser, pô, eu gosto desse tênis aqui, mas eu prefiro essa outra cor. Ele já vem lá de dentro, já traz pra você, já vê quais cores que tem disponível, se tem seu tamanho. Então, assim, pra quem gosta de comprar tênis, eu acabei de ver um cara que saindo com 5 tênis. Pra mim, o mais malado de todos até agora é esse aqui. Ganhou o prêmio, viu, velho? A mão tá coçando aqui, $125. Falar com vocês, pra mim essa loja foi uma decepção. Me contaram que tinha um andar com os principais tênis vendidos no site da Nike em Nova York, era mentira. Falaram também que tinha um andar onde você consegue montar o seu próprio tênis, editar, tava o andar todo fechado. E me contaram também que tinha um andar personalizável com LEDs na parede, onde você conseguia ver a história e informação de cada tênis, e nada disso estava lá. Então, assim, decepção. Bom, meus amigos, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Essa aqui é a loja flagship da Nike, a maior loja da Nike dos Estados Unidos. Uma pena que o último andar, que é o andar de edições de tênis, né, personalização, estava fechado. Mas espero que vocês tenham conseguido aí ver um pouquinho de como é que é. Eu achei bem bonito. O que vocês acharam? Me contem nos comentários. Um abraço.